Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ascendência de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Jobed, de Rute, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobatel, Zorobatel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Como Mateus significa face do homem, ele começou a escrever sobre Cristo enquanto homem, dizendo: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Rábano Mauro. Com este princípio, deixa manifesto que se propôs de narrar a genealogia de Cristo segundo a carne. Pseudo Crisóstomo. Ele escreveu o Evangelho para os judeus, para os quais seria supérfluo expor a natureza da divindade, que eles conheciam, mas era necessário mostrar a eles o mistério da encarnação. João escreveu o Evangelho com os gentios, que não sabiam se Deus tinha um filho, e foi, por isso, necessário ensinar-lhes antes que há um Filho de Deus, e é Deus, e depois que este Filho de Deus assumiu a carne. Rábano Mauro. Mesmo que a genealogia ocupe uma pequena parte do livro, disse, contudo, livro da genealogia. Com efeito, é costume entre os hebreus colocar como título de seus livros a palavra com que começam, assim como o Gênesis. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O sentido teria sido mais claro dizendo: este é o livro da genealogia, mas é costume, entre muitos, subentender o pronome demonstrativo, como quando lemos visão de Isaías. Vale dizer, esta é a visão de Isaías.
Diz-se genealogia no singular, mesmo que se enumerem sucessivamente muitas genealogias, porque todas se incluem aqui por causa da genealogia de Cristo. São João Crisóstomo, ou denomina este livro Livro da Genealogia, porque este é o ponto mais alto de toda a distribuição e a raiz de todos os bens. Deus ter se feito homem. Feito isto, as demais coisas se seguem racionalmente. Remígio de Auxerre diz Livro da Genealogia de Jesus Cristo, porque sabia que antes se havia escrito Livro da Genealogia de Adão, e iniciou assim para contrapor um livro ao outro, o novo Adão ao velho Adão, já que foi restaurado pelo novo tudo aquilo que o velho havia corrompido. São Jerônimo. Lemos em Isaías: quem narrará sua genealogia? Não concluamos daqui que o evangelista contradiz o profeta por dizer que é impossível expressar o que aquele pôs-se a narrar posteriormente, já que um fala da geração da divindade e outro da sua encarnação. São João Crisóstomo. Não penses tu que ouves ninhariz ao ouvir esta genealogia, porque é fortemente miraculoso ouvir que Deus se tenha dignado a nascer de uma mulher e a ter como progenitores Davi e Abraão. Remígio de Auxerre. Mas, se alguém tiver dito que o profeta aludiu à genealogia da humanidade, não se deve responder à pergunta do profeta dizendo que ninguém o fez, mas sim que pouquíssimos o fizeram, uma vez que Mateus e Lucas o fizeram. Rábano Mauro. Quando diz de Jesus Cristo, expressa sua dignidade real e sacerdotal, pois o soberano Josué, que teve sobre si o presságio deste nome, foi o primeiro que obteve a chefia sobre o povo de Israel depois de Moisés. Arão, por sua vez, consagrado pela unção mística, foi o primeiro sacerdote sob a lei. Santo Agostinho. O que Deus concedeu àqueles que, pela unção do óleo, foram consagrados reis e sacerdotes, o Espírito Santo concedeu ao homem Cristo, acrescentando uma purificação, pois o Espírito Santo purificou o que da Virgem Maria se formara para ser corpo do Salvador. Esta é a unção do corpo do Salvador, por isso foi chamado Cristo. Pseudo Crisóstomo. Mas, porque a prudência ímpia dos judeus negava que Jesus fosse da descendência de Davi, o evangelista acrescenta: filho de Davi, filho de Abraão. Mas não bastaria dizer filho somente de Abraão ou somente de Davi? Não, porque a ambos foi feita a promessa de que deles haveria de nascer o Cristo. A Abraão, no Gênesis: e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A Davi, no Salmo: um descendente da tua linhagem porei sobre o teu trono. Por isso foi chamado filho de ambos, para mostrar que as promessas feitas a ambos se haviam cumprido em Cristo, e ademais porque Cristo deveria ter 3 dignidades: rei, profeta e sacerdote. Abraão foi profeta e sacerdote, como lhe disse Deus no Gênesis: toma-me para sacrificar uma vaca de 3 anos. E profeta, segundo o que o Senhor diz sobre ele ao rei Abimeleque, no Gênesis: porque ele é profeta, rogará por ti. Davi foi rei e profeta, mas não sacerdote. Cristo foi, pois, chamado filho de ambos, para que a tríplice dignidade de ambos os pais se reconhecesse nele por direito originário. Santo Ambrósio. Por isso também elegeu 2 autores da linhagem de Cristo, uma que havia recebido a promessa da ligação familiar de todos os povos, outro que havia obtido o oráculo da genealogia de Cristo. E assim mesmo, sendo posterior na ordem da descendência, foi nomeado em primeiro lugar aquele que é mais, porque é mais elevado ter recebido a promessa acerca de Cristo do que aquela acerca da Igreja, a mesma que existe por Cristo, uma vez que o que salva é de condição mais excelente que aquele que é salvo. São Jerônimo.
A ordem dos progenitores está invertida, mas por necessidade, pois se colocasse Abraão em primeiro lugar e depois Davi, teria de repetir outra vez o nome de Abraão para que a série de genealogias fosse enlaçada. Pseudo-Crisóstomo. A outra razão é que a dignidade de rei é maior que a da natureza, e assim mesmo que Abraão tenha vindo antes no tempo, Davi veio antes em dignidade. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como, segundo seu título, este livro trata de Jesus Cristo, é preciso saber antes o que devemos pensar sobre Cristo, para que assim possa ser melhor exposto o que nele se diz de Cristo. Santo Agostinho. Todos os erros dos hereges acerca de Cristo podem ser reduzidos a 3 classes: os concernentes à sua divindade, à sua humanidade ou a ambas de uma só vez. Cerinto e Ebião disseram que Jesus Cristo era apenas um homem. Insistindo neste erro, Paulo de Samosata asseverou que Cristo não existiu sempre, mas que seu princípio data somente de seu nascimento de Maria, pois não crê que seja algo maior que um homem. Esta heresia foi renovada depois por Fotino. Santo Atanásio. O apóstolo João, antecipando desde muito antes, com a luz do Espírito Santo, a loucura deste homem, desperta-o do profundo sono da sua ignorância com a declaração da sua voz dizendo: no princípio existia o Verbo. Logo, ele, que no princípio era com Deus, não teve necessidade, nos últimos tempos, de receber o princípio de sua origem de ser humano. Ademais, diz: e agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que tinha em ti antes que houvesse mundo. Que Fotino ouça com atenção que aquele possui a glória antes do princípio dos tempos. Santo Agostinho. A perversidade de Nestório foi afirmar que o engendrado do seio da Virgem Maria foi apenas um homem, a quem o Verbo de Deus não assumiu em unidade de pessoa e união inseparável. Erro que ouvidos católicos de modo algum puderam suportar. São Cirilo de Alexandria. Em sua carta aos Filipenses, diz o apóstolo sobre o unigênito de Deus: existindo na forma de Deus, não julgou que fosse uma usurpação o seu ser igual a Deus. Quem é, pois, aquele que é em forma de Deus? Como se aniquilou e humilhou em forma de homem? Poderão talvez dizer-nos os citados hereges, partindo Cristo em 2, em homem e em verbo, que o homem é o que sofreu o aniquilamento, separando dele o Verbo de Deus. Mas teriam de demonstrar-nos antes em que forma e em qual igualdade com o Pai ele existiu para que suportasse o aniquilamento. Mas nenhuma criatura, compreendida segundo sua própria natureza, é igual ao Pai. Como, pois, uma criatura é dita aniquilada? De que altura desceu para ser homem? Como se entende que tomou a forma de escravo, se não a tivesse desde o princípio? Mas, dizendo eles, o Verbo, existindo igual ao Pai, habitou no homem nascido de mulher, e este é o aniquilamento. Certamente ouço o Filho dizer aos santos apóstolos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. Ouves como diz que, naqueles que o amam, coabitarão ele e seu Pai? E crês que dizemos que ele se aniquila, se esvazia e toma forma de escravo, porque faz morada nas almas dos que o amam? E o Espírito que em nós habita, julgais também que realiza o mistério de tomar forma humana? Abade Isidoro. Mas, para não enumerar tudo, falaremos somente do ponto capital e objetivo. É uma sábia e útil disposição e em nada prejudica a natureza inviolável que o que era Deus fale humildemente. Mas,
É um mal da mais alta presunção que um homem fale coisas divinas e sobrenaturais, pois, enquanto é lícito ao rei agir de modo humilde, não o é ao soldado emitir vozes imperiais. Se, portanto, Deus se fez humano, também as coisas humildes têm lugar. Se, no entanto, fosse ele um simples homem, as coisas excelsas não o teriam. Santo Agostinho. Alguns fazem de Sabélio discípulo de Noeto, que dizia que Cristo era o mesmo e idêntico Pai e Espírito Santo. Santo Atanásio. Frearei a audácia e o insensato furor deste homem com a autoridade dos testemunhos celestiais, aduzindo, para demonstrar-lhe a pessoa da substância própria do Filho, não os que ele maliciosamente pretende que convenham à humanidade assumida, mas os que, sem o escrúpulo do entendimento ambíguo, confessam unânimes que competem à sua divindade. Lemos no Gênesis que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eis que ele fala no plural, façamos, indicando sem dúvida a quem a fala é dirigida. Pois, se fosse apenas um, o texto diria que o fez à sua imagem, mas, havendo outro, claramente se mostra que também foi feito à imagem deste. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Outros, ao contrário, negaram a verdadeira humanidade de Cristo. Valentino pretendia que Cristo, enviado pelo Pai, se havia revestido de um corpo espiritual ou celestial e que não havia assumido nada da Virgem Maria, tendo apenas passado por ela como por um riacho ou por um canal, mas sem tomar dela carne alguma. Nós, no entanto, não cremos nisso. Confessamos que Cristo nasceu da Virgem Maria, não precisamente porque, de outra maneira, não poderia existir em verdadeira carne e aparecer aos homens, mas porque assim está escrito na Escritura, na qual, caso não crêssemos, não poderíamos ser nem cristãos nem salvos. E se ele quisesse converter um corpo assumido de uma substância celestial ou líquida em verdadeira qualidade de carne humana, quem negaria que o pudesse fazer? Santo Agostinho. Os maniqueus disseram que Nosso Senhor Jesus Cristo era um fantasma e que não poderia nascer de um útero de mulher. Mas, se o corpo de Cristo foi um fantasma, o Senhor então nos enganou. E se nos engana, não é a verdade. Mas Cristo é a verdade. Então, seu corpo não foi um fantasma. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E como o início deste evangelho e também o daquele segundo Lucas manifestamente prova que Cristo nasceu de uma mulher, com o que se vê claramente sua verdadeira humanidade, os que não o aceitam negam os inícios de ambos os evangelhos. Santo Agostinho. Fausto diz: é certo que o evangelho começou a existir e a ser nomeado a partir da pregação de Cristo, que em nenhum lugar diz que nasceu dos homens. Mas a genealogia não é o Evangelho, pelo simples fato de que nem sequer seu escritor se atreveu a denominá-la como tal. O que então ele escreveu? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Não é livro do Evangelho de Jesus Cristo, mas livro de sua genealogia. Prossegue Fausto. Vede como Marcos, que não teve o cuidado de escrever a genealogia, mas apenas a pregação do Filho de Deus, que é o Evangelho, iniciou de modo tão competente, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que se veja que a genealogia não é o Evangelho. No mesmo Mateus, lê-se que, depois da prisão de João, começou Jesus Cristo a pregar seu Evangelho. Portanto, tudo que se narra antes disso consiste na genealogia e não no Evangelho. Ative-me a João e Marcos, cujos princípios parecem-me suficientes, porque não introduzem Davi, nem Maria, nem José. Agostinho refuta Fausto deste modo. Que responderá então Fausto ao apóstolo quando este diz: lembra-te que o Senhor Jesus Cristo
que descende do sangue de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pois o que era o evangelho do apóstolo Paulo era o também dos demais apóstolos e de todos os fiéis encarregados da pregação de tão grande mistério. E assim o diz em outra parte: seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então nem todos escreveram, mas todos o pregaram. Os arianos não querem admitir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam de uma só e mesma substância, natureza ou existência, mas dizem que o Filho é criatura do Pai e que o Espírito Santo é criatura da criatura, vale dizer, criado pelo mesmo Filho, e creem que Cristo tomou a carne sem alma. Mas João declara que o Filho não somente é Deus, mas da mesma natureza que o Pai, já que, depois de haver dito "e o Verbo era Deus", acrescenta: todas as coisas foram feitas por ele, de onde fica claro que aquele por quem todas as coisas foram feitas não foi ele mesmo feito, e se não foi feito, não foi criado, e assim é da mesma natureza que o Pai, pois toda natureza que não é Deus é criatura. Não compreendo em que nos favoreceu a pessoa do mediador não redimindo a melhor parte de nós, e assim assumindo só a carne que, separada da alma, nem sequer pode sentir tal benefício. Pois, se Cristo veio salvar o que havia perecido, como o homem todo é o que pereceu, o homem todo necessita do benefício do Salvador. Portanto, Cristo, com sua vinda, salvou-o na totalidade, assumindo o corpo e a alma. Que respondem, ademais, a tão claros argumentos da Escritura evangélica que o Senhor tantas vezes menciona contra eles. O de Mateus: a minha alma está numa tristeza mortal. O de João: e tem o poder de a dar e tem o poder de a reassumir, a vida. E muitos outros semelhantes. E se disserem que Cristo falou em parábolas, temos as razões dos evangelistas que, ao narrar os fatos, assim como atestam que teve corpo, dizem também que teve alma, pelas afecções que não podem existir senão na alma. Assim, em sua narrativa lemos: Jesus admirou-se, irritou-se, e assim outros mais. Os apolinaristas, assim como os arianos, disseram que Cristo tinha assumido apenas a carne, sem alma. Vencidos neste ponto pelos testemunhos evangélicos, disseram que o princípio pensante, que é a alma racional do homem, estava ausente na alma de Cristo, desempenhando o Verbo o papel daquela. Se assim fosse, forçoso seria crer que o Verbo de Deus conformou um tipo de animal com figura de corpo humano. Em relação à carne mesma, os hereges mostram ter-se apartado da ortodoxia da fé até o extremo de dizer que aquela carne e o Verbo são de uma só e mesma natureza, afirmando insistentemente que o Verbo se havia feito carne, no sentido de que algo do Verbo se havia mudado e convertido em carne, mas não que esta carne se tivesse tomado da carne de Maria. São Cirilo de Alexandria. Cremos que estão loucos ou deliram os que suspeitam que pode caber na natureza divina do Verbo mesmo sombra de mudança. O que é sempre permanece sempre e não muda nem é capaz de mutação. São Leão Magno. Não dizemos que Cristo é homem de sorte que lhe faltasse algo pertencente à natureza humana, ou a alma, ou a inteligência racional, ou a carne, que, segundo eles, não foi tomada de mulher, mas feita do Verbo convertido e mudado em carne. Estes são 3 erros dos hereges apolinaristas, que apresentaram depois 3 fases distintas. Eutiques escolheu o terceiro erro dos apolinaristas e, depois de ter negado a realidade da carne humana e da alma de nosso Senhor Jesus Cristo, sustentava que em Cristo não havia mais que uma só natureza, como se a divindade mesma do Verbo se tivesse convertido em carne e alma, e que o nascimento, o crescimento e os demais atos da vida do ser concebido fossem somente propriedade da essência divina, que nada disto podia receber em si sem a realidade da carne,
uma vez que a natureza do unigênito é a natureza do Pai, é a natureza do Espírito Santo, simultaneamente impassível e eterna. Mas, ainda que este herege se tenha distanciado da perversa doutrina de Apolinário, para não ver-se obrigado a admitir que a divindade sente como qualquer ser passível e mortal, atreve-se, por outro lado, a dizer que há uma única natureza do Verbo encarnado, vale dizer, do Verbo e da carne, com o qual, indubitavelmente, incorre na loucura dos maniqueus e de Marcião, e crê que todos os atos de Nosso Senhor Jesus Cristo não tinham senão uma falsa aparência, e que seu próprio corpo, com o qual se manifestou aos olhos que o viram, não era um corpo humano real, mas apenas a aparência de um corpo. Atrevendo-se Eutiques a sustentar na Assembleia dos Bispos que antes da encarnação houve em Cristo duas naturezas, mas depois da encarnação apenas uma, houve necessidade de insistir com solícitas interrogações que ele desse razão de sua fé. Penso que, ao se expressar assim, tinha ele a persuasão de que a alma assumida pelo Salvador antes de nascer da Virgem Maria habitou nos céus. Mas isto não é tolerável para a inteligência e ouvidos católicos, porque o Senhor, ao descer dos céus, nada trouxe consigo de sua condição, nem assumiu alma que houvesse existido antes, nem carne que não fosse do corpo de sua mãe. Daí se conclui que aquilo que fora condenado antes, com muita razão em Orígenes, isto é, a afirmação segundo a qual nossas almas possuem não só múltiplas, mas maravilhosas ações antes de serem inseridas nos corpos, forçosamente deve ser corrigido com firmeza em Eutiques. Remígio de Auxerre. Os evangelistas destroem todas estas heresias no início de seus evangelhos, pois Mateus, ao narrar sua genealogia por gerações sucessivas de reis dos judeus, manifesta que ele é verdadeiramente homem e que teve verdadeira carne. Semelhantemente faz Lucas ao descrever sua estirpe e dignidade sacerdotal. Marcos, por sua vez, também, quando diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e também João, ao começar, no princípio existiu o Verbo, manifestando que, antes de todos os séculos, ele foi Deus junto de Deus Pai. Santo Agostinho. O evangelista Mateus mostra ter se proposto narrar a genealogia de Cristo segundo a carne e inicia por sua genealogia, Lucas apresentando-no mais como sacerdote para a expiação dos pecados, não revela sua genealogia desde o início de seu evangelho, mas sim desde o batismo de Cristo, onde João dá testemunho dele dizendo: Eis o que tira o pecado do mundo. Ademais, na genealogia de Mateus se dá a conhecer que Cristo nosso Senhor tomou sobre si nossos pecados, mas na genealogia de Lucas se dá a conhecer a abolição de nossos pecados por ele. É por isso que Mateus traça a genealogia descendo de Adão a Cristo, e Lucas ascendendo de Cristo a Adão. Mas, ao descrever em ordem descendente a genealogia humana de Cristo, Mateus inicia desde Abraão. Santo Ambrósio. Abraão foi o primeiro que mereceu o testemunho da fé, porque creu em Deus e lhe foi tido em conta para a justiça. Assim também deveu ser indicado como fundador da linhagem de Cristo, porque mereceu primeiro a promessa da instituição da Igreja por estas palavras: e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E a Davi, por sua vez, foi concedido que Jesus fosse chamado filho seu, reservando-se-lhe esta prerrogativa, que desde ele se começasse a contar a genealogia do Senhor. São João Crisóstomo. O evangelista Mateus, querendo gravar na memória a genealogia do Senhor segundo a carne pela série de seus antecedentes, começando por Abraão, diz: Abraão gerou Isaque. E por que não menciona Ismael gerado primeiro? E em seguida, Isaque gerou Jacó. E por que não diz Esaú, que era o primogênito? Porque, pela linhagem destes, não poderia chegar até Davi. Glosa de São Tomás de Aquino.
Todavia, inclui na genealogia, junto de Judá, todos os seus irmãos, porque Ismael e Esaú não permaneceram no culto do verdadeiro Deus, e os irmãos de Judá formaram parte do povo de Deus. E por isso cita nominalmente Judá, porque dele e não dos outros descendeu o Salvador. Em cada um dos ascendentes de Cristo, não só devemos ter em conta o sentido histórico, mas também o alegórico e o moral. A alegoria, naquilo em que cada um dos pais prefigura o Cristo. A moralidade, porque a partir de cada um deles se edifica em nós alguma virtude, seja pela significação do nome, seja pelo exemplo. Assim, Abraão prefigura Cristo em muitos lugares, sobretudo no nome, porque Abraão significa pai de muitos povos e Cristo é pai de muitos fiéis. Abraão, ademais, saiu de sua família para viver em terra estranha, e Cristo, tendo abandonado o povo judeu, saiu em direção às nações estrangeiras por meio de seus apóstolos. Remígio de Auxerre. Jacó significa o que faz cair ao chão, e de Cristo se diz: e abateste debaixo de mim os meus adversários. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Pseudo Crisóstomo. E nosso Jacó gerou 12 apóstolos no espírito, não na carne, na palavra, não no sangue. Mas Judá significa o que confessa, pois era a imagem de Cristo, que haveria de confessar seu Pai por estas palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Glosa de São Tomás de Aquino. Em sentido moral, Abraão significa para nós a virtude da fé por seu exemplo, lendo-se sobre ele. Abraão creu em Deus e lhe foi tido em conta para a justiça. Isaac significa esperança, porque se traduz por riso, pois foi a alegria de seus pais. Mas a esperança é, semelhantemente, nossa alegria, porque nos faz aguardar os bens eternos e alegramo-nos com eles. Logo, Abraão gerou Isaac, porque a fé gera esperança. Jacó, por sua vez, significa caridade. A caridade, com efeito, abraça as duas vidas, a ativa por amor do próximo e a contemplativa pelo amor de Deus. A vida ativa está figurada em Lia, a contemplativa em Raquel. Lia significa a que trabalha, pois é ativa no trabalho. Raquel significa tendo visto o princípio, pois pela vida contemplativa o princípio, isto é, Deus, é visto. Jacó nasce, portanto, de dois pais, porque a caridade nasce da fé e da esperança, pois amamos aquilo em que cremos e aquilo que esperamos. Omitindo os outros filhos de Jacó, o evangelista prossegue a genealogia de Judá e diz: Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Santo Agostinho. Nem Judá foi primogênito, nem nenhum destes dois filhos foi primogênito de Judá, mas antes destes já havia tido 3 filhos. Estes, assim, foram colocados na série das genealogias para que se chegasse por meio deles até Davi, e de Davi até a meta da narrativa. São Jerônimo. É de notar na genealogia do Salvador que não se nomeia nenhuma das santas mulheres, mas sim aquelas que a Escritura repreende, a fim de que aqueles que vieram por causa dos pecadores, nascendo de pecadores, apagasse os pecados de todos. É por isso que, entre aquelas mulheres, é citada Ruth, a Moabita. Santo Ambrósio. Lucas afastou estas mulheres para manifestar a série da estirpe sacerdotal como imaculada. Mas a decisão de Mateus não é sem razão e justiça, posto que, quando ele escreveu em seu evangelho que aquele que deveria tomar sobre si os pecados de todos nasceu na carne e estava submetido a injúrias e à paixão, não pensou que discrepasse de sua santidade que ele não recusasse também a injúria de uma origem imaculada. Tampouco seria vergonhoso para a Igreja o fato de ser congregada entre os pecadores, uma vez que o próprio Senhor nasceu de pecadores. Por fim, para que os benefícios da redenção pudessem ter início com seus próprios antepassados, e para que não se creia que a mancha da origem possa ser impedimento para a virtude, nem que algum insolente se gabe de sua nobreza. São João Crisóstomo.
Depois disto, vê-se que todos foram réus de pecado, pois temos Tamar acusando Judá de fornicação e Davi gerou Salomão de uma mulher adúltera. Se, no entanto, a lei não foi cumprida pelos maiores, nem pelos menores, assim todos pecaram, e fez-se necessária a presença de Cristo. Santo Ambrósio. Vede, no entanto, que Mateus não nomeou inutilmente os dois irmãos, Farés e Zara, mesmo que a genealogia só exigisse a menção de Farés. Nesta menção de ambos há um mistério. Nos dois irmãos gêmeos está descrita a dupla vida dos povos, uma segundo a lei, outra segundo a fé, e segue. Farés gerou Esrom. Glosa de São Tomás de Aquino. Judá gerou Farés e Zara antes de entrar no Egito, ao qual passaram ambos, depois com seu pai. E já no Egito, Farés gerou Esrom. Esrom gerou Araão. Araão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Então Moisés os conduziu para fora do Egito. Naasson foi, por ordem de Moisés, o chefe da tribo de Judá pelo deserto, no qual gerou Salmão. Este Salmão foi o príncipe da tribo de Judá que entrou com Josué na terra prometida. Pseudo Crisóstomo. Salmão tomou como esposa uma mulher de nome Raabe. Desta Raabe se diz que foi a meretriz de Jericó que recebeu em sua casa os espiões dos filhos de Israel, escondeu-os e os preservou incólumes. E como Salmão era um dos nobres de Israel, da tribo de Judá e filho de um príncipe, vendo a fidelidade de Raabe, tomou-a por mulher como se estivesse constituída em alta posição. Talvez por isso, também Salmão, cujo nome se traduz como recebe o vaso, por seu próprio nome, seja como que convidado pela providência de Deus a receber o vaso de eleição Raabe. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Glosa de São Tomás de Aquino. Este Salmão gerou daquela Raabe, na terra prometida, Boaz. Boaz gerou Jobed, de Ruth. Pseudo Crisóstomo. Julguei supérfluo expor como Boaz tomou por mulher uma moabita, Ruth, sabendo todos o que a Escritura diz sobre estes, no livro de Ruth. Diremos apenas que Ruth, como prêmio de sua fé, casou-se com Boaz, porque renegou os deuses de seus pais e escolheu o Deus vivo. Boaz, recompensando esta fé, recebeu-a por mulher para que, de tal união santificada, nascesse a descendência real. Santo Ambrósio. Mas como Ruth, que era estrangeira, casou-se com um judeu? E por qual razão o evangelista julgou que deveria mencionar na genealogia de Cristo esta união que a lei designava como adúltera? Parece disforme que o Salvador proceda de uma genealogia ilegítima, a não ser que acudamos à sentença do apóstolo. A lei não foi feita para o justo, mas para os injustos. Ruth é um grande exemplo para nós, pois nela estamos prefigurados todos nós que entramos, recolhidos dentre os gentios, na Igreja do Senhor. São Jerônimo. Ruth, a moabita, realiza ademais o vaticínio de Isaías, quando diz: Enviai o cordeiro dominador de Petra, do deserto, a montanha da filha de Sião. Jobed gerou Jessé. Glosa de São Tomás de Aquino. Jessé, pai de Davi, tem dois nomes e com maior frequência é chamado Isai. Mas, como o profeta não o chama de Isai, mas de Jessé, dizendo: sairá uma vara do tronco de Jessé, o evangelista pôs Jessé para mostrar o cumprimento daquela profecia em Maria e em Cristo. Jessé gerou o rei Davi. Jessé vale dizer incenso. Com efeito, se servirmos a Deus com amor e temor, haverá em nosso coração uma devoção que oferece a Deus um suavíssimo incenso queimado no fogo e no desejo de nosso coração. Mas depois que o homem se fez servo idôneo e sacrifício agradável a Deus, segue-se que seja Davi, isto é, de mão forte, e que, assim como Davi travou o combate corajosamente contra seus inimigos e fez dos idumeus seus tributários, submeta, pela palavra e pelo exemplo, os homens carnais a Deus. O evangelista termina a série de genealogia de Cristo no segundo período,
que compreende os reis e começa por Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Santo Agostinho. Nas genealogias enumeradas por Mateus é anunciada a tomada por Cristo de todos os nossos pecados, e por isso descende de Davi por Salomão, com cuja mãe aquele pecou. Lucas ascende até Davi por Natã, profeta do qual Deus se serviu para castigar o pecado daquele, porque na genealogia traçada por Lucas é anunciada a expiação dos pecados. No entanto, foi necessário dizer o nome do profeta para que não se julgasse que este e o filho de Davi são a mesma pessoa, quando na verdade é outra, mesmo que sejam chamados pelo mesmo nome. Santo Ambrósio. Mas a excelência do santo Davi sobre todos está em ter se reconhecido homem e em haver procurado lavar com lágrimas de penitência o pecado de haver roubado a mulher de Urias. Com isto, mostra que ninguém deve confiar na própria virtude, porque todos temos um grande inimigo, invencível para nós sem a ajuda e o favor de Deus. Encontrarás, muitas vezes, em personagens ilustres, graves pecados, como prova e ensinamento de que, como homens, se renderam à tentação, para que nunca se julgassem por suas qualidades eminentes mais que homens. Pseudo Crisóstomo. Salomão se traduz como o pacífico, porque, estando submetidos e pagando tributos todos os povos limítrofes, teve um reinado pacífico. Salomão gerou Roboão. Roboão significa pela multidão do povo, porque a multidão gera sedição. Pecados cometidos pela multidão quase sempre permanecem impunes. O pequeno número de outra parte é o mestre da disciplina. Segue. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Joroão. Joroão gerou Osias. Santo Agostinho. Não sem razão foram eliminados dentre os demais reis Ocosias, Joás e Amazias, já que sua impiedade continuou sem que houvesse intervalo. Salomão, de outra parte, foi deixado no reino por mérito de seu pai, Roboão, por sua vez, por mérito de seu filho. Aqueles três, agindo malignamente, foram eliminados da série dos reis. Com efeito, é exemplo da perdição de uma família quando a malignidade se manifesta continuamente. Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Glosa de São Tomás de Aquino. Ao qual, como não tivesse filhos, foi dito: põe em ordem as coisas da tua casa, porque vais morrer. E chorou, não porque desejasse maior longevidade, pois sabia que Salomão agradou o Senhor por não ter pedido mais anos de vida, mas porque temia que a promessa de Deus não se cumprisse, pois era da linhagem de Davi, pela qual haveria de vir o Cristo, e ele próprio se encontrava sem filhos. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Pseudo Crisóstomo. Esta série de reis não se acha assim posta no livro dos reis, no qual a ordem é esta: Josias gerou Eliaquim, chamado depois Joaquim, e Joaquim gerou Jeconias. Mas Joaquim foi riscado do número dos reis por não ter sido constituído rei pelo povo de Deus, mas pelo poder do faraó. Com efeito, se foi justo apagar 3 reis da genealogia pela mistura com a família de Acabe, por que não seria justo que, semelhantemente, Joaquim, a quem o faraó fizera rei pela força hostil, também o fosse? E assim Jeconias, filho de Joaquim, neto de Josias, uma vez excluído o pai da categoria dos reis, é posto em seu lugar, como se fosse filho de Josias. São Jerônimo. Ou de outro modo, deve saber-se que o primeiro Jeconias é o mesmo Joaquim e o segundo é o filho, não o pai, e que o nome do primeiro se escreve com K e M, e o segundo com CH e N, escrito que, por erro dos copistas e pela distância temporal,
confundiu depois os escritores gregos e latinos. Remígio de Auxerre. É Ezequias, o Senhor forte, o Senhor confortou, segundo o texto de João. Tende confiança, eu venci o mundo. É Manassés, o que esquece facilmente ou esquecido. Não se guardará mais lembrança de nenhuma das iniquidades que cometeu. É Amon, o fiel, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. É Josias, onde está o incenso do Senhor. Posto em agonia, orava mais instantemente. Rábano Mauro. O salmista atesta que o incenso significa oração, dizendo: suba direta a ti a minha oração, como incenso, ou a salvação do Senhor, segundo Isaías. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Pseudo Crisóstomo. Depois da deportação, o evangelista põe primeiramente Jeconias entre as pessoas privadas, como se também ele fosse uma pessoa privada. Santo Ambrósio, do pau de Jeremias. Inscrevei este homem nos registros genealógicos dos reis desta maneira: varão sem sucessores, com os dias repletos de desastres. Com efeito, não sairá da sua linhagem varão que se sente sobre o trono de Davi. De que modo é dito pelo profeta que ninguém da descendência de Jeconias reinaria? Se Cristo reinou e Cristo é da descendência de Jeconias, o profeta mentiu. Mas neste ponto o profeta não nega a descendência de Jeconias, e por isso Cristo é de sua descendência. E que Cristo tenha reinado não vai contra o profeta. Com efeito, não reinou ele pela dignidade secular. Ele mesmo, pois, disse: o meu reino não é deste mundo. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Pseudo Crisóstomo. Com respeito a Salatiel, não lemos nada bom nem mal. Contudo, supomos que tenha sido um homem santo e, no cativeiro, supomos que constantemente suplicou a Deus por causa da calamidade que recaiu sobre Israel, e que por isso foi chamado Salatiel, que significa súplica de Deus. Salatiel gerou Zorobatel, que se traduz por corrente posposta, ou da mistura, ou, aqui, doutor da Babilônia. Li, mas não sei se é verdade, que tanto a linhagem sacerdotal quanto a real estavam unidas em Zorobabel, e que foi por meio dele que os filhos de Israel regressaram ao próprio país, pois, em uma discussão entre três personagens que defendiam suas opiniões, venceu Zorobabel, que dizia ser a verdade a mais forte das coisas, e graças a isto, Dario permitiu que os filhos de Israel voltassem ao seu país, e por isso, depois desta providência divina, foi justamente chamado Zorobabel, o doutor da Babilônia. Com efeito, qual doutrina é maior que mostrar que a verdade é a soberana de todas as coisas? Glosa de São Tomás de Aquino. Mas isto parece contradizer a genealogia que se lê no livro das Crônicas, segundo a qual Jeconias gerou Salatiel e Fadaia gerou Zorobabel, e Zorobabel Messulam, Ananias e Salomim, irmãs destes. Mas sabemos que as crônicas foram muito alteradas por erros dos copistas. Daí as muitas e intermináveis questões que ocorrem sobre genealogias e que o apóstolo nos manda evitar. Também pode dizer-se que Salatiel e Fadaia são uma mesma pessoa com dois nomes, ou que eram irmãos e tiveram filhos de um mesmo nome, ou que o historiador seguiu a genealogia de Zorobabel, filho de Salatiel. Desde Abiúde até José, não encontramos genealogia nas crônicas, mas lemos que há muitos outros anais entre os hebreus que se chamam Palavras dos Dias, e que Herodes, rei estrangeiro, mandou queimar para que a genealogia dos reis se confundisse. Talvez José tivesse lido ali os nomes de seus pais, ou os retivera de qualquer modo na memória, de maneira que o evangelista pôde saber a série de sua genealogia. É de notar, no entanto, que o primeiro Jeconias se traduz como ressurreição do Senhor, e o segundo como preparação do Senhor. Ambos convêm ao Senhor Cristo, que diz:
Eu sou a ressurreição e a vida, e também vou preparar um lugar para vós. Salatiel, isto é, Deus é minha petição. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Rábano Mauro. Mas vejamos a significação em sentido moral destes ascendentes do Senhor. Depois de Jeconias, preparação do Senhor, segue Salatiel, Deus minha petição, porque o que está preparado não busca nada senão Deus. Mas, novamente, ele se faz Zorobabel, vale dizer, professor da Babilônia, isto é, dos homens terrenos, aos que faz conhecer que nosso Pai é Deus, é o que significa Abiúde. E, então, aquele povo reergueu-se dos vícios, de onde segue-se Eliaquim, que se traduz por ressurreição, e igualmente o ajudado a bem agir, que quer dizer Azor, faz-se Sadoc, o justo, e então diz o amor do próximo fiel. Ele é meu irmão, que significa Aquim, ou pelo amor de Deus, que se traduz por Eliúde, meu Deus. Logo vem Eleazar, Deus que me ajuda, porque reconhece que Deus é quem o ajuda. O fim para qual tende é revelado por Matã, que é dito dom ou que doa. Espera, com efeito, o Deus doador. E assim como lutou no princípio e lançou os vícios sob seus pés, assim também lutará no fim da vida, e se fará Jacó, e assim chegará a José, isto é, o aumento das virtudes. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de todas as genealogias, o evangelista põe a genealogia de José, esposo de Maria, em virtude da qual todas as outras são introduzidas, dizendo: E Jacó gerou José. São Jerônimo. O imperador Juliano nos objeta aqui a discordância dos evangelistas, porque Mateus chama José de filho de Jacó e Lucas, filho de Eli. Ele ignora, sem dúvida, que é costume da Escritura chamar de pai o que o é por natureza, e o que é, segundo a Deus ordena a Moisés no Deuteronômio, que se um irmão ou parente morre sem filhos, outro irmão ou parente tome a viúva do defunto para dar-lhe descendência. Este ponto foi largamente debatido pelo cronista africano e por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. Matã e Melque tiveram, cada um, em tempos diferentes, um filho da mesma mulher, chamada Jéssica. Matã, descendente de Davi por Salomão, a havia tomado primeiro por mulher e, deixando um filho chamado Jacó, morreu. Como a lei não vetava que a viúva se casasse com outro, Melque, da mesma origem de Matã, da mesma tribo, ainda que não fosse da mesma família, tomou por mulher a viúva de Matã, do qual teve outro filho chamado Eli. E assim, Jacó e Eli, de pais distintos, foram irmãos do mesmo ventre. O primeiro destes, Jacó, tomando conforme a lei a viúva de seu irmão, morto sem filhos, gerou José, seu filho segundo a natureza. Por isso lemos: E Jacó gerou José. Mas, segundo a lei, José também é filho de Eli, cuja mulher seu irmão Jacó havia tomado para dar-lhe descendência. Assim, encontramos correta e completa a genealogia que enumera Mateus e a que descreve Lucas, que, com a expressão mais adequada, designou a sucessão legal estabelecida em favor do defunto como uma certa espécie de adoção, tendo o bom cuidado de não nomear ninguém como tendo sido gerado em uma sucessão deste tipo. Santo Agostinho. Ele é mais convenientemente chamado de filho por aquele que o adotou do que se fosse chamado de gerado por aquele de cuja carne não saiu. Assim, quando Mateus disse, ao iniciar a genealogia, e Abraão gerou Isaque, e ao terminá-la em José, Jacó gerou José, mostrou claramente que está falando de seu pai segundo a ordem da natureza, por quem José não foi adotado, mas gerado. Ainda que Lucas dissesse que José foi gerado por Eli, tal expressão não nos deveria perturbar. Com efeito, não é absurdo dizer que alguém que adotou um filho gerou-o não pela carne, mas pela caridade. Eusébio de Cesareia. Mas não se pense que tenhamos inventado esta opinião de modo arbitrário, ou que ela careça de qualquer autoridade,
mas os parentes de nosso Salvador, segundo a carne, nos-la transmitiram por tradição, seja pela intenção de dar a conhecer um tão importante nascimento, seja para ensinar bem, segundo a verdade, aquilo que aconteceu. Santo Agostinho. Com razão, Lucas, expondo a genealogia de Cristo, não desde o início do Evangelho, mas desde o seu batismo, e apresentando-no de preferência como sacerdote para a expiação de nossos pecados, se encarregou de narrar sua origem pela adoção legal, porque pela adoção somos feitos filhos de Deus, crendo no Filho de Deus. Mas pela genealogia carnal, relatada por Mateus, vemos de preferência que o Filho de Deus foi feito homem por nós. Lucas nos mostra suficientemente a razão pela qual chama José de filho de Eli, pois José foi adotado por Eli, quando chama Adão de filho de Deus pela graça, a mesma que ele perdeu depois pecando, quando Deus o estabeleceu no paraíso tal como um filho. São João Crisóstomo. Estabelecidos todos os antepassados de Cristo e terminando em José, diz o evangelista, esposo de Maria, indicando que foi por causa de Maria que incluiu também José na genealogia. São Jerônimo. Quando ouvires a palavra marido, que não se introduza em ti a suspeita de que tenha tido conjunção carnal, mas lembra-te do costume das Escrituras, segundo o qual as mulheres prometidas em casamento são chamadas esposas, e os homens prometidos em casamento, marido. Genádio de Massília. O Filho de Deus nasceu do homem, vale dizer de Maria, mas não de uma relação sexual com o homem, como afirma Ebião. Por isso, o evangelista acrescenta de modo significativo, da qual nasceu Jesus. Santo Agostinho. Isto é contrário à afirmação de Valentino, que diz que Cristo não havia assumido nada da Virgem, mas que havia passado por ela como por um riacho ou um canal. Por que quis Deus tomar a carne no ventre de uma mulher é algo conhecido por seus desígnios secretos, talvez para dignificar deste modo os dois sexos, assumindo a forma de um varão e nascendo de uma mulher, ou por outra causa que eu não diria de modo temerário. O que, pela unção do óleo, concedia Deus aos que eram ungidos para ser reis, realizou o Espírito Santo no homem Cristo, acrescentando uma purificação. Por isso, quando nasceu, foi chamado Cristo. Não estaria de acordo com o direito divino que José julgasse dever separar-se de Maria porque ela não deu à luz Jesus Cristo por meio de uma cópula carnal, mas permanecendo sempre virgem. Com efeito, que este exemplo se apresente magnificamente aos fiéis casados, isto é, que ainda que por consenso mútuo guardem continência, a união conjugal pode permanecer, mas não pela mistura corporal dos sexos, mas pela cuidadosa guarda do afeto no coração, principalmente porque a José e Maria pôde nascer um filho sem relação carnal alguma. Todos os bens do matrimônio se cumprem nos pais de Cristo, a fé, a prole e o sacramento. A prole é o próprio Senhor, a fé porque não houve adultério, o sacramento porque não houve separação. São Jerônimo. Mas perguntará o leitor diligente, não sendo José o pai do Salvador, qual é o interesse em narrar a genealogia de modo contínuo até José? Responderemos primeiramente dizendo que não é costume da Escritura entrelaçar a ordem das mulheres nas genealogias. Por fim, dizendo que José e Maria eram de uma mesma tribo, de onde sabemos que, segundo a lei, ele estava obrigado a tomá-la em sua família e porque foram recenseados simultaneamente em Belém, como gerados por uma mesma linhagem. Santo Agostinho. A genealogia teve que ser continuada até José para que naquele singular matrimônio não fosse feita injúria ao sexo masculino, em todos os casos preeminentes, sem prejudicar por isso a verdade, visto que tanto José como Maria eram da linhagem de Davi. Cremos, portanto, que também Maria foi da linhagem de Davi, porque cremos nas Escrituras, que dizem ambas as coisas, que Cristo é da linhagem de Davi segundo a carne, assim como Maria, que foi sua mãe, não por coabitação com um varão, mas permanecendo sempre virgem. Concílio de Éfeso. Devemos nos precaver contra o erro de Nestório, que diz:
Quando a Escritura divina tem de falar sobre o nascimento de Cristo, que é da Virgem Maria, ou sobre sua morte, nunca lhe dá o nome de Deus, mas o de Cristo, Filho ou Senhor, 3 termos significativos das duas naturezas, que por vezes se referem à natureza divina, outras à humana, e algumas a ambas de uma só vez. Aqui está uma prova. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Deus, o Verbo, não necessitou de um segundo nascimento de mulher para existir. Santo Agostinho. Mas não foi uma pessoa o Filho de Deus e outra o Filho do homem, mas uma mesma pessoa, Cristo, Filho a um só tempo de Deus e do homem. Assim como em um mesmo indivíduo uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo, no mediador entre Deus e os homens, uma coisa foi o Filho de Deus e outra o Filho do homem. Digo outra coisa pela diferença de natureza, não pela unidade de pessoa. Mas objeto herege. Não sei como ensinais que nasceu no tempo o mesmo que dizeis coeterno ao Pai, posto que o nascer é como um certo movimento de um ser que não existe antes de nascer e para o qual o nascer traz o ato de existir, de onde se infere que o que já existia não pôde nascer, e o que se pode nascer não existia antes. Ao que responde Agostinho: suponhamos, como muitos querem, que há no mundo uma alma geral que de tal sorte vivifica todas as sementes por uma certa operação inefável, permanece sempre distinta das naturezas engendradas. Indubitavelmente, esta alma, quando chegou ao útero, para formar a matéria passiva segundo as funções que deverá depois exercer, faz com que haja consigo uma mesma pessoa naquele ser que sabemos que não tem a mesma natureza dela, de onde se faz, pela ação da alma na matéria passiva, um só homem a partir de 2 naturezas, sendo a alma e a carne distintas. E assim confessamos que a alma nasceu do útero, esta mesma alma que, vindo ao útero, dizemos que conferiu vida ao concebido. Afirmarei que ele é dito nascido de sua mãe, que lhe formou um corpo a partir de si mesma, no qual ele poderia nascer, não como se, antes dele nascer, sua mãe pudesse, no que se refere a ele, não estar enraizada no ser. Assim, portanto, de uma maneira ainda mais incompreensível e sublime, o Filho de Deus nasceu tomando para si a perfeita humanidade de sua mãe, ele que, por sua singular onipotência, é a causa do nascimento de todas as coisas geradas. Pseudo-Crisóstomo. Tendo enumerado as gerações desde Abraão até Cristo, o evangelista as divide em 3 séries de 14 gerações cada uma, porque, ao terminar cada série, alterou-se a situação política dos judeus. De Abraão até Davi foram governados por juízes, de Davi até a deportação para a Babilônia por reis, e do desterro para a Babilônia até Cristo por pontífices. Ele quer nos dar a entender com isso que, assim como depois de cada série se alterou a situação política dos judeus, concluídas as 14 gerações desde a deportação até Cristo, é necessário que, por Cristo, seja alterado o estatuto dos homens, como de fato sucedeu. Depois de Cristo, as nações foram submetidas a um só Cristo, juiz, rei e pontífice. Assim como os antigos juízes, reis e pontífices não eram senão uma figura da dignidade de Cristo, cada uma dessas dignidades começou sempre por um personagem, também figura de Cristo. O primeiro dos juízes, Josué, filho de Nave, o primeiro dos reis, Davi, e o primeiro pontífice, Josué, filho de Josedeque. E ninguém duvida que todos estes fossem esboços de Cristo. São João Crisóstomo. Ou talvez o evangelista tenha dividido as gerações em 3 para mostrar-nos que os judeus não se fizeram melhores pela mudança de regime político. Antes, tanto sobre os juízes quanto sobre os reis, os pontífices e os sacerdotes persistiram nos mesmos males. É por isso que ele também relembra o cativeiro da Babilônia, indicando que nem depois dele corrigiram-se. Ele não menciona o desterro no Egito porque os judeus não temiam os egípcios como os babilônios ou os assírios, porque aquele era antigo.
este recente, e porque eles não foram levados ao Egito como castigo por seus pecados, diferentemente do desterro na Babilônia. Santo Ambrósio. Não podemos esquecer que, tendo sido 17 os reis de Judá, de Davi até Jeconias, Mateus mencionou somente 14 gerações. Mas, por outro lado, é oportuno saber que as sucessões podem ser mais numerosas que as gerações, pois alguns podem viver muito tempo e ter filhos muito tarde, ou não tê-los, e assim o número de reis e de gerações não coincidiria. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou pode-se dizer que, na série das gerações, foram omitidos 3 reis, como dissemos antes. Santo Ambrósio. Novamente, contando-se 12 gerações de Jeconias até José, como diz depois o evangelista que descreveu 14. Se observarmos atentamente, encontraremos também aqui as 14 gerações. Até José, contam-se 12, a 13ª é Cristo, e houve, como testemunha a história, 2 Joaquins, isto é, 2 Jeconias, o pai e o filho. Não tendo suprimido nenhum dos dois, mas computando ambos, isto é, incluindo-se Jeconias, o menor, completam-se as 14 gerações. Pseudo Crisóstomo. Ou se conta no Evangelho 2 vezes o mesmo Jeconias, uma antes da deportação, outra depois. Este Jeconias, apesar de ser um só, passou por 2 condições. Foi rei antes da deportação, nomeado pelo povo de Deus. Após o desterro, transformou-se em pessoa privada. Por isso, conta-se entre os reis antes da deportação como o rei que era, e depois da deportação entre os particulares. Santo Agostinho. Ou entre os progenitores de Cristo, conta-se 2 vezes Jeconias, por quem se verificou, de certo modo, um afastamento em direção às nações estrangeiras, pois foi conduzido à Babilônia. Quando uma linha se desvia da retidão para afastar-se na direção oposta, torna-se um ângulo. Aquela parte que está no ângulo é numerada 2 vezes, e assim ele prefigura o Cristo, que migraria da circuncisão à incircuncisão e que seria a futura pedra angular. Remígio de Auxerre. Por isso, dividiu as gerações em séries de 14 cada uma, porque o número 10 significa o Decálogo, e o número 4 significa os 4 livros do Evangelho, mostrando nisto a conformidade da lei com o Evangelho. Repetiu 3 vezes o número 14 para ensinar-nos que a perfeição da lei, da profecia e da graça consiste em crer na Santíssima Trindade. Glosa de São Tomás de Aquino. Pode também dizer-se que, com este número, significa-se a graça septiforme do Espírito Santo, e que, ao duplicá-lo, significa-se que esta graça é necessária para a salvação do corpo e da alma. Assim, pois, a genealogia de Cristo se divide em 3 séries de 14 cada uma, a primeira desde Abraão até Davi, inclusive, a segunda de Davi até a deportação para a Babilônia, não incluindo nela Davi, mas sim a deportação, e a terceira da deportação até Cristo, na qual, se admitirmos que Jeconias está contado outra vez, deve-se incluir a deportação. Na primeira série de 14, significam-se os homens antes da lei, e são compreendidos todos os progenitores de Cristo que viveram sob a lei natural, Abraão, Isaque e Jacó até Salomão. Na segunda, os homens sob a lei, pois todos os reis que nela são mencionados estiveram sob a lei. E na terceira, os homens da graça, que termina em Cristo, doador de toda a graça, na qual se verificou a liberação do cativeiro da Babilônia, que significa a liberação do cativeiro efetuada por Cristo. Santo Agostinho. Apesar de ter distribuído as gerações em séries de 14 cada, não diz logo que todas somam 42, porque um dos progenitores, Jeconias, é contado 2 vezes. Por isso, as gerações não são 42 da soma de 3 vezes 14, mas 41. Mateus, que se havia proposto apresentar-nos Cristo como rei, contou, pois, 40 homens na série das gerações, porque este número significa o tempo em que,
Neste mundo, devemos ser governados por Cristo com disciplina severa, a qual é indicada por aquela vara de ferro de que falam os salmos. Tu as governarás com vara de ferro. E a razão pela qual esse número significa esta vida temporal e terrena é óbvia, pois as estações do ano são 4, e 4 são também os pontos cardeais que limitam a superfície do globo: Oriente, Ocidente, Norte e Sul. O número 40 é formado por 4 vezes 10, sendo que o próprio número 10 é formado de números que vão aumentando de 1 a 4. Glosa de São Tomás de Aquino. Pode-se também dizer que o número 10 se refere ao decálogo e o 4 à vida presente, que se passa ao longo de 4 estações. Ou o número 10 pode significar o Antigo Testamento, o número 4, o Novo. Remígio de Auxerre. Se alguém quisesse dizer que são 42 as gerações, porque não há apenas um Jeconias, mas 2, dir-lhe-íamos que também este número está de acordo com a Santa Igreja, pois compõe-se de 6 e 7, multiplicados entre si, e 6 vezes 7 são 42. O 6 se refere aos dias de trabalho, o 7 ao dia de descanso. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.